Bom dia, RPGista, aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E no podcast de hoje, eu vou falar sobre um conceito muito importante, que o que acontece, muitas vezes a gente joga esse é o RPG do nada, a galera perde vontade de jogar, os jogadores não estão mais tão interessados assim e tal, e você não sabe o porquê, e às vezes, o RPG tava muito maneiro, a galera super empolgada, todo mundo tá construindo uma história muito maneira junta, com várias cenas épicas, várias cenas engraçadas e memoráveis, mas aí do nada, a galera perde a vontade de jogar, e aí você se pega pensando, poxa, por que isso acontece, E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Primeiro é que acontece por vários motivos, eu vou falar de uma coisa específica, mas às vezes é simplesmente a pessoa cansou daquele sistema, enjoou do sistema, ou quando a gente fica 1 ou 2 semanas, 3, 4, 5 sem jogar, a galera desempolga um pouco de jogar e aí dá vontade de jogar algo diferente, Às vezes um filme que sai, que o pessoal assiste, se empolga e aí quer mudar o estilo de RPG para algo parecido com aquilo. Então tem vários motivos, mas eu quero falar sobre um em específico, que é justamente para falar sobre uma mudança de percepção que tanto os jogadores como mestres têm que ter, principalmente os mestres, para criar esses jogos mais cativantes. E isso vem do que a gente já conversou muito, que é do altruísmo, que o mestre tem que ser altruísta. Você fala muito disso, já falei com o Kobe aqui, em bate-papos, etc. E isso é algo muito importante, que é esse altruísmo, mas ele deve ser feito de uma maneira um pouco diferente do que a galera pensa. Como é que a gente pensa normalmente? O mestre ele tá criando um jogo, ele tá criando uma história maneira e vários desafios para os jogadores e tal, para proporcionar diversão. E aí a galera junto vai construir uma história maneira, uma história legal, levemente guiada pelas coisas que o mestre criou, obviamente, mas é uma criação em conjunto em que a galera se diverte e aí vai gerar aquelas cenas que a gente vai se lembrar por anos depois, Sejam elas cenas muito épicas ou cenas muito engraçadas e tal, falhas absurdas que a galera cometeu, e isso é a coisa legal do RPG, Essas memórias que você vai levar pra sempre, principalmente quando você joga com uma galera que você conhece, com amigos, e é algo incomparável. Só que o que acontece? O que cativa os jogadores, embora você possa construir todas essas cenas memoráveis que eu falei, mas o que cativa os jogadores para eles manterem aquela vontade de caraca, eu quero jogar amanhã se eu puder, depois de amanhã também, depois de amanhã também, e ficar conversando no WhatsApp, etc e tal, para gerar esse tipo de vontade nos jogadores, cativar eles a esse ponto, não importa tanto a história. Por mais maneiro que a história seja, que tudo que tá acontecendo seja, e é claro, isso é muito maneiro e vai ter a sua importância, obviamente, na vontade dos jogadores jogarem, isso é óbvio. Mas o principal, e é por isso que eu falei do altruísmo, é que os jogadores, eles se empolgam muito mais até do que com a história, com seus próprios personagens. Você vai ver que normalmente quando eles conversarem, mesmo que se a história estiver muito maneira sobre o RPG, eles vão falar sobre o que um outro jogador fez. Caraca, aquela parada que tu fez foi muito irada, não sei o que. Caraca, se você não tivesse feito aquilo, a gente tinha morrido. E sobre o que eles fizeram. Então, embora você como mestre esteja criando uma história legal, a visão que os jogadores têm sobre essa história parte dos personagens deles e dos personagens dos outros. E você perceber isso e ter essa percepção é algo muito importante, porque muda radicalmente as coisas. Significa que você não mestra para criar uma história e vai proporcionar botar essa história para os jogadores e aí eles vão criar junto com você e vocês vão criar algo magnífico. Não, você não cria uma história para você e nem só para criar uma história. Você vai criar ela para os jogadores, para os personagens. E isso é uma coisa que parece pequena, mas na verdade é gigante, que significa que você está criando justamente para os personagens e para esses jogadores. Não é para você, não é para criar uma história fantástica, nem nada disso. É para eles, totalmente para eles. Por isso que eu falei da questão do altruísmo total, que é o que vai gerar essa coisa de você cativar os jogadores, deles quererem jogar sempre. É até o que o Matthew Mercer sempre fala lá no Critical Role, que, é claro, isso aí vai variar com o sistema, tem sistemas que não são assim, mas que o mestre tá ali para poder tornar você heróis nesse sentido, que é justamente isso, ele tá ali para proporcionar aquele jogador criar um personagem pelo qual ele vai se apaixonar, e é esse que é a principal coisa. Como mestre, a sua principal, vamos dizer assim, a principal qualidade que você tem que ter para gerar um RPG cativante não é necessariamente a aventura que você planejou ou a história que você criou, mas a sua capacidade
de fazer com que os jogadores se apaixonem pelos seus personagens. E isso já se torna bem mais fácil porque os próprios jogadores eles estão mais investidos nos seus personagens, porque eles passam horas criando eles, criando as ambientações deles, dependendo do sistema que você está jogando, montando a build, qual é a melhor build, como é que eu vou evoluir ele e tudo mais. Ou seja, eles investem muito do tempo deles naqueles personagens e eles querem ver esses personagens brilharem. É por isso que é muito difícil. Às vezes o cara não entende, por que aquele cara não tá gostando do meu RPG? É porque às vezes não tem nenhum momento em que ele possa parar para interpretar tudo que ele imaginou daquele personagem que ele criou. Ou então, às vezes aquela coisa de você se compara com o que os outros jogadores estão fazendo e sempre conseguem fazer coisas fantásticas e você nunca consegue, e você vai perdendo a vontade de jogar porque você não tá conseguindo fazer aquilo que você queria fazer, sabe? E eu não digo nem em questão de ser super poderoso e etc, mas eu digo às vezes na questão de interpretação, da evolução do arco que aquele personagem tem, né? Isso aí vai variar de jogador para jogador. Tem jogadores que vão valorizar mais isso, o lado da interpretação dos arcos de história e tal, e outros que vão valorizar mais o que ele consegue fazer no combate mesmo e tudo mais. E você como mestre precisa perceber essas coisas, né? Para poder já exatamente isso, focar no que é mais importante. E um RPG cativante é justamente esse. É um RPG em que você consegue fazer com que os jogadores se apaixonem pelos seus personagens. E se você ainda conseguir fazer eles se apaixonarem pelos personagens dos outros jogadores, mesmo que eles não gostem dele, no sentido de achar eles maneiros, e os seus NPCs, você conseguir que alguns dos NPCs que você criou, eles realmente, os jogadores ficam investidos neles, você vai estar criando um RPG que a galera vai querer jogar sempre. Eu acho que isso é muito importante de ressaltar, porque podem prestar atenção naquilo que eu disse. Quase sempre, quando a galera tá empolgada com RPG, eles estão conversando o quê? Às vezes sim, sobre a história, sobre o mistério que foi criado, eles estão querendo desvendar aquilo e etc. Sim, isso gera empolgação também. Mas na maioria das vezes, quando a galera sai empolgada de uma sessão, é falando, caraca, pô, aquela hora, cara, que tu voou e conseguiu dar o crítico e acertou o dragão, fez aquilo aí. Pô, aquela outra hora que você conseguiu invadir lá o aposento do rei, né? E conseguiu enganar os caras pra poder roubar a parada sem ninguém perceber e sair. Quer dizer, é sobre essas coisas que eles estão falando, que é o quê? O que eu consegui fazer, o que você, que é o outro personagem, conseguiu fazer. Ou seja, a visão dos jogadores é muito mais sobre o que os personagens deles conseguem fazer, o que o personagem dos outros conseguem fazer, e como isso se relaciona com a história, do que o contrário. A história tá aqui, essa história é legal, e agora como essa história se relaciona com os jogadores e com os personagens deles, que é geralmente como o mestre percebe, né, o RPG. Mas os jogadores não. Os jogadores eles olham a história, mas é a partir do meu personagem e desses personagens dos outros jogadores que estão junto comigo, que como eu vou interagir com essa história que vai gerar a minha empolgação ou não. E é exatamente por isso que a gente critica muito o Railroad, que é um estilo de mestrar em que não importa muito o que o jogador faça, sempre vai acontecer o que o mestre já tinha planejado na história, porque esse é o exemplo mais cristalino, vamos dizer assim, do mestre que está criando uma história e forçando os jogadores a entrarem nela, ou seja, a história que ele está criando é a principal coisa na cabeça dele. Esse é o exemplo mais cristalino e mais exacerbado desse tipo de mestragem, né, que é o Railroad. É a sua história, a história que você quer criar, a história que você quer contar, e os jogadores simplesmente estão ali para entrar naquele trenzinho e seguir aquela história. Às vezes é bom quando um grupo é mais inexperiente, como eu já falei em alguns outros podcasts, mas no geral não é exatamente por isso, porque o que cativa quem quer jogar é justamente o contrário, é você criar alguns elementos de história, mas aí deixar que os personagens preencham aquele mundo, e que os jogadores possam, com o personagem deles, né, com a história dos personagens deles, modificar aquele mundo e criar dentro daquele mundo. E é assim que eles vão ficar cada vez mais empolgados e que eles tenham também seus momentos de interpretação ou de brilhar e etc, dependendo de qual for o perfil do jogador que você tiver, né? E por isso que uma das dicas que eu sempre dou e que é muito importante é você conversar com seus jogadores quando eles estão fazendo a criação da ficha, para que você possa justamente pegar a ambientação que eles estão criando dos personagens dele e encaixar isso na sua história. Você pode ter lá um perfil de história, uma estrutura mais ou menos, mas vai modificando ela para poder usar as histórias que os próprios jogadores estão criando dentro do seu mundo, e esse seu mundo vai ficar cada vez mais e mais cativante. É o que eu sempre falo, o exemplo que eu sempre dou, né? O exemplo que eu sempre dou do Matthew Mercer, em que se você pegar os arcos do Critical Role, eu só vi a primeira temporada, ainda não vi a segunda, mas se você pegar os arcos deles, todos os arcos basicamente, eles são extraídos das ambientações dos personagens que os jogadores criaram, e isso é óbvio que vai gerar um RPG absurdamente cativante para eles.
Então é importante fazer isso. Senta com o jogador, pensa junto com o jogador nos personagens e encaixa esses personagens na fábrica do seu mundo, vamos dizer assim, que você vai tornar o seu jogo muito mais interessante. Do mesmo modo, é importante você pensar nisso também para entender por que alguns jogadores vão ficar frustrados quando de repente, o cara queria fazer um paladino super forte, super sinistro, mas ele rola mal no dado e tem uns status meio ruins e ele não consegue fazer nada. Então por que às vezes você vai lá e de repente sobe alguns status ou deixa o cara rerolar ou alguma coisa assim? Porque senão ele não vai conseguir fazer aquilo que ele estava sonhando, e exatamente isso vai fazer com que de repente todo mundo tá empolgado com o RPG, mas só aquele jogador ali não tá, porque ele tá completamente frustrado com o personagem dele, porque ele não tá fazendo o que ele queria fazer, ele não tá conseguindo se apaixonar pelo personagem dele, que é o que eu falei que é importante. Então fiquem de olho nisso também, que às vezes vale a pena deixar a pessoa rolar um personagem novo. Ah, tá bom, deixa esse aí, você não tá satisfeito com esse, não tem problema. Aí ele desapareceu, sumiu, desapareceu. Agora rola um novo aí, cria um novo aí que eu vou encaixar na história aqui também, vai aparecer do nada, beleza, a gente vai jogar, porque é mais importante isso pro jogador do que necessariamente a história certinha, super estruturada. Essa possibilidade de se apaixonar pelo personagem dele. Então não tenha medo às vezes de, se aquele jogador não tá satisfeito com o personagem que ele tem, você, mas como é que eu vou encaixar isso na história e tal? Não. Tá bom, você não tá satisfeito? Troca, não precisa esperar o personagem morrer, não precisa nada disso. Você troca o personagem, joga com o novo, eu vou dar o meu jeito de fazer as coisas aqui e tá beleza. Porque aí se ele se apaixonar pela criação dele, né, o jogador, aí ele não vai querer parar de jogar o seu RPG. Então isso eu acho que é um conceito muito importante que a gente tem que ter na cabeça, tanto como jogadores, né, quanto como mestres, para saber que não vale a pena você ficar investindo num personagem que você não gosta. Você nunca vai se apaixonar por aquele RPG se você não gosta do personagem com o qual você está jogando, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse podcast aí e até o nosso próximo episódio, galera.